Como ter uma boa memória? Nessa série de vídeos a respeito do opúsculo sobre o modo de aprender e de meditar do Hugo de São Vítor, eu estou falando a respeito daquelas habilidades e daquelas potências que são essenciais para o estudante. E hoje vou falar um pouco mais a respeito da memória. Então, sem mais demoras, vamos lá. A memória do homem se regozija na brevidade, e se divide em muitas coisas, torna-se menor em cada uma delas. Devemos, portanto, em todo estudo ou doutrina, recolher algo certo e breve, que guardaremos na arca da memória, de onde posteriormente, sendo necessário, as possamos retirar. Será também necessário revolvê-las frequentemente chamando-as, para que não envelheçam pela longa interrupção, do ventre da memória ao paladar. Então note, o primeiro ponto que Hugo de São Vítor fala é que a memória do homem se regozija na brevidade. Isso quer dizer que você não deve tentar decorar um livro inteiro. Você não deve querer decorar um texto inteiro. Mas, pelo contrário, depois de exercitar o seu engenho e meditar naquela coisa, você vai guardar um trecho, um pedaço. Hugo de São Vítor não é o único a falar sobre isso. São Francisco de Sales, por exemplo, no livro Filoteia, no trecho em que ele fala da meditação, ele fala a respeito de guardar como que uma refeição, guardar um pouco daquilo que você medita. Então, vamos supor que você tenha meditado a respeito do evangelho em que o anjo do Senhor anuncia a Maria. Depois de meditar a respeito daquele evangelho, não necessariamente você precisa decorar o evangelho inteiro, mas é bom que você saia dali com um alimento, com um trecho daquele evangelho guardado em sua memória, de modo que você possa trazer aquilo à tona, refletir um pouco mais enquanto você vai para o trabalho, de modo que você consiga refletir aquilo enquanto você está no ônibus. Aquilo fica em você. Então, é por isso que o Hugo de São Vítor vai dizer que nossa memória se regozija na brevidade. E esse é um dos grandes problemas de hoje. Nós não temos atenção suficiente para ficar com uma coisa guardada em nosso coração. Então, muitas vezes, a gente acaba de sair de uma aula, já começa a assistir outra aula, sem sequer meditar o que foi dito na primeira. E uma coisa vai sempre atropelando a outra, de modo que nós não temos tempo de guardar uma parte breve na nossa alma. Isso é uma mudança que você pode fazer nos seus estudos. Então, depois de assistir a uma aula, reflete 5, 10 minutos e anota uma coisa que é o principal daquela aula. E você fica revolvendo aquilo na sua mente, pensando naquilo de modo constante. Continuando, se divide, ou seja, se a memória se divide em muitas coisas, torna-se menor em cada uma delas. É justamente isso que acontece conosco. Nós dividimos a nossa memória e a nossa atenção em muitas coisas pequenas. E quando isso acontece, a nossa memória acaba ficando menor. Parece que nós não temos capacidade de memória, mas os homens que viveram na Idade Média são os mesmos homens que vivem hoje. Estou falando de compleição, de formação natural. O que é que impede que nós tenhamos uma memória tão boa quanto uma pessoa da Idade Média? Justamente a nossa falta de atenção e o excesso de informação. A era que nós vivemos é a era mais fácil de acessar a conteúdos, mas isso não quer dizer que é a melhor época para aprender. Claro que pode se tornar com uma conscientização nossa e uma percepção do que realmente é estudar. E é justamente isso que eu estou tentando trazer aqui para o canal. Então, nós precisamos aprender a aproveitar esse excesso de informação que nós temos, não nos abarrotando de informação, mas sabendo selecionar aquilo que nós vamos consumir e, além de saber selecionar, saber meditar e guardar na memória aquilo que de fato é importante.
Dito isso, devemos, portanto, em todo estudo ou doutrina, recolher algo certo e breve. Então, eu refleti a respeito da paciência. Eu não preciso decorar tudo o que todos os autores disseram sobre a paciência, mas é essencial que eu guarde em mim o que é a paciência, como eu posso exercitar a paciência, pontos centrais a respeito daquele tema. Depois, guardaremos na arca da memória, de onde posteriormente, sendo necessário, as possamos retirar. Será também necessário revolvê-las frequentemente. É claro, aquelas habilidades que a gente não usa, a gente acaba esquecendo. Então, a pessoa aprende a montar cubo mágico. Se a pessoa passa 2 anos sem montar cubo mágico, provavelmente ela vai esquecer. Se a pessoa aprende a tocar uma música ao piano e passa 2 anos sem tocar, provavelmente essa pessoa vai esquecer. Se a pessoa meditou algumas verdades que o Aristóteles disse e não faz um esforço constante para se lembrar o que foi que o Aristóteles disse mesmo, como é que funciona aquelas categorias que ele explicou, se eu não me faço essas perguntas e não revolvo essas verdades em mim, eu provavelmente vou esquecer. Então é por isso que o Hugo de São Vítor fala de revolver essas verdades para que não envelheçam pela longa interrupção. Então, ele coloca a imagem aqui do ventre e do paladar. É como se a sua memória fosse o ventre e o paladar fosse o seu engenho. Então, você vai trazer essa verdade do ventre, ou seja, do íntimo de você, para refletir e degustar mais uma vez essa verdade. Pois bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele te ajude a estudar. Um resumo geral desse vídeo. Seja breve. Na hora de estudar, na hora de fazer um resumo, seja breve, porque a sua memória aproveita e regozija da brevidade. Um forte abraço para você e até a próxima.